Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui em mais um momento, certo? Para estudar, para conhecer. Hoje a gente tá aqui com um tema bem atual, né? A gente está vivendo aí uma mobilização mundial a nível das questões climáticas, né? Que a gente fala tanto. Então, hoje o nosso tema da aula é sobre a COP26. Certo? Mas, antes de tudo, né, eu sou professora Vanessa, da Escola Municipal para Aulas Digitais, e lembro sempre a vocês, certo, que somos uma equipe. A gente tem aqui a Amanda, nossa intérprete de Libras, né, para deixar essa aula mais acessível. A gente também conta com uma equipe gigantesca aqui de produção que deixa essa aula com melhor qualidade para a gente, né? E junto no nosso chat aqui para interação, certo? Está o professor Giorgio, tá bom? E eu lembro sempre a vocês que é importantíssima a interação de vocês, né? A gente fica muito feliz quando vocês fazem comentários, tiram dúvidas, porque é importante, né, essa interação, porque a gente sabe que o conhecimento nasce aí, né, dessa interação, dessa troca. Então, eu vou passar agora a palavra, né? Aí está os QR Codes para vocês baixarem, quem ainda não baixou o aplicativo do Educa Recife, tá? E agora eu vou passar a palavra para o professor Giorgio para ele dar as boas-vindas a vocês. Olá, rapaziada do nono ano, tudo bem? Estamos de volta aqui com mais uma aula feita assim com muito carinho para vocês. E lembrando que nós hoje estamos trazendo um tema atualizadíssimo, né, professora? Isso. Sobre o COP 2021, 22, COP 26. Né? A gente vai falar um pouquinho dessa questão ambiental, né? A questão que o mundo hoje, né, vem sofrendo. Tenho certeza que você já tem percebido que o tempo às vezes está meio louco, né? Vocês estão chovendo desse jeito, né? Aqui, ou então o sol está muito quente. Tem dias que a gente acha que o sol tem um para cada pessoa, assim, vai seguindo, parece até desenho animado. Mas lembrar vocês que o clima, o tempo no globo terrestre, ele tem sofrido grandes alterações, né? Principalmente com o aquecimento global, o efeito estufa, o aumento do nível de água nos oceanos tem feito aí com que algumas regiões sofram inundações constantes, né? Então a gente tem aí um problema sério ambiental que precisa ser discutido, não só ser discutido, galera, precisa ser resolvido, pelo menos do ponto de vista de produção de lixo, né, de uso indiscriminado de recursos naturais, preservar mais o meio ambiente, os biomas. Então são pontos estratégicos que a gente precisa discutir e tentar reverter o processo. Quando a gente fala, por exemplo, viu, Vanessa, a Europa, alguns países como França, Espanha, Inglaterra, Alemanha, vamos diminuir o desmatamento, precisamos diminuir o desmatamento e tal, mas se você parar para pensar, alguns desses países, eles já destruíram quase que 95% de suas florestas. Veja, então, eu me lembro de um ponto, também sou professor de História, e aí lembrar vocês, por exemplo, a Espanha, na época de Filipe II da Espanha, 1560, por aí, quando ele fez uma invencível armada, ele quase que dizimou todas as florestas da Espanha para a construção de navios, porque ele queria invadir a Inglaterra. Então imagine você, se já em 1500, 1600, na Europa, ela já sofria com esse desmatamento, imagina você hoje pensar que a China, hoje, a data de hoje, dia 3 de novembro de 2021, a China hoje está aumentando a sua produção de carvão vegetal em 1 milhão de toneladas por dia. Notícia veiculada ontem nos jornais, né? Então imagine você, carvão vegetal, ele é feito com o quê? Reflita, pense, madeira. Então, embora a China seja um dos maiores países territorialmente falando do mundo, ele é um dos 3 primeiros países que mais poluem, né, a atmosfera, a camada de ozônio, enfim. Mas aí são temas que a gente vai trabalhando aqui no dia a dia, nessa aula, principalmente com vocês. Vanessa? Exatamente, né? O recado aí foi dado pelo professor Giorgio
E esse evento, né, que a gente vai abordar hoje na aula, ele é considerado assim decisivo, né, para a gente tentar frear, né, negociar ações concretas mesmo e frear esses impactos que a gente vem causando ao meio ambiente, né, nas questões das alterações climáticas. Então, ele é muito importante, é fundamental que o mundo esteja envolvido, engajado, para que realmente tragam ações concretas, né, políticas que possam mudar essa realidade, porque a humanidade, né, ela mudou o clima. Né, isso, professor, o clima na Terra, professor Giorgio. Então, assim, a gente precisa agora frear, né, esse modelo, esse modo que a gente vem tratando as questões ambientais, econômicas e sociais no planeta Terra, para tentar amenizar essa questão, né? A gente mudar o nosso modo de pensar, de agir e de conviver com outros seres vivos. Mas vamos lá, né? Então, as conferências das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, né, isso que é essa COP26, a gente, antes, né, de iniciar e entender melhor, né, conceituar a questão dessa conferência, a gente hoje vai ver a questão da COP26, a questão das mudanças climáticas, né, que está em destaque, é um assunto que a gente vê abordar diariamente, e agora esse momento, né, que iniciou aí essa conferência desde o dia 31 e vai até o dia 12 de novembro, então o mundo está engajado, né, dentro desse evento, para realmente trazer melhorias a nível mundial, global, para o nosso meio ambiente, certo? Então, a gente vai entender um pouquinho melhor e falar um pouquinho sobre essa questão de alterações climáticas, mudanças climáticas, e como é que a gente pode, né, também ajudar individualmente, né, nas nossas ações, pequenas ações, que a gente pode causar menos impacto ao nosso meio ambiente. Então, vamos lá, né? O que é COP, né? É a Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. É a autoridade máxima para a tomada de decisões sobre os esforços para controlar a emissão de gases do efeito estufa. Então, a gente viu aí, né, que o professor Giorgio mesmo colocou o exemplo da China. A gente sabe que é o nosso modelo aí econômico, né, que a gente emite muitos gases que aquece, né, o nosso planeta. Então, é o carvão, o petróleo que se utiliza muito nas indústrias, né, nas fábricas. A queima dessas substâncias aí vão causando impacto, né, a médio e longo prazo, e é o que a gente está vendo aí refletir na questão do aquecimento global. Então, essa conferência é muito importante para que cada nação, cada país ali envolvido, principalmente os países desenvolvidos, né, porque eles precisaram, a partir dessa questão do desenvolvimento, no meio de indústria e tudo mais, aumentar essa questão de produção, consequentemente trouxeram também mais impactos, né? Eles são, os países mais desenvolvidos são os maiores poluidores de gases poluentes aí, que é o causador do efeito estufa, certo? E os países subdesenvolvidos mais pobres ficam maiores impactados com essa questão aí das mudanças e alterações climáticas, que também pega na perspectiva das questões sociais, né? O aumento da desigualdade social, a gente sabe que quanto mais pobre ali o país, a nação for, ela vai ser mais impactada com essas desigualdades, ela não vai ter tanto, né, como investir, né, em alternativas para sair dessa catástrofe que a gente vive nas questões climáticas. E lembrar também, gente, que quando a gente fala de aquecimento global, não é? O que é que causa esse aquecimento global? Não é? O que é que causa o efeito estufa? Não é? Outra situação que a gente convive aqui, a gente que anda pelo centro do Recife, não é? Ou em cidades próximas aqui, da região metropolitana, lembrar vocês que tem um negócio chamado ilha de calor. Não é? E o que são ilhas de calor? Até um dia desse, um colega lá de Goiânia, trabalha comigo em Goiânia,
Vladimir, um abraço para você, viu, Vlad? Você pediu que eu lembrasse de você, eu lembro daquela questão que você perguntou sobre por que em alguns momentos do dia há um calor intenso. Né? Ele é de Nazaré da Mata, e Nazaré da Mata é uma região que aparentemente mais branda, né? Amena, o tempo, o clima, né? É um pouquinho mais alto, tem uma região ali de relevo, né? Eu não digo um pouco mais montanhoso, mas o que é que quer dizer aí essa questão? Efeito estufa é quando a temperatura da Terra, como é que eu posso? Se aquece de uma forma com que o calor ele não se dissipa, né, no espaço. Então, os raios do Sol, ele entram com mais força, com mais frequência na Terra, porque a camada de ozônio está sendo destruída. Até desodorante. Teve um tempo que determinados tipos de desodorante não pôde ser fabricado com o tipo de gás que era utilizado. Por quê? Veja, simples, né? O próprio gás do desodorante, ele quando vai para a natureza, ele danifica a camada de ozônio. Então, com isso, faz com que os raios solares entrem com maior incidência na Terra, e aí o efeito estufa, que é esses gases poluentes que ficam na atmosfera, não deixam que esse calor se dissipe. Então, fica abafado. É como se você pegasse uma tampa de panela e botasse na panela de pressão. Tá ligado aí a panela de pressão? A zoadinha? Mesma coisa. Então a Terra hoje, ela está em média subindo a cada ano um pouco a sua temperatura. Dizem alguns estudiosos, geólogos, por exemplo, que se a temperatura do mar aumentar em mais 1 grau, mais 1 grau, o que é que vai acontecer? Vai acelerar o derretimento das calotas polares, né, do gelo. Então isso vai fazer com que haja um aumento no volume de água. Então isso vai criar enchentes em muitos lugares, vai criar desertificação em outras áreas. Então o nosso clima ele vai sofrer com isso, e quem sofre junto com isso somos nós. Então os maiores prejudicados somos nós e a nossa geração futura, viu, professora? Por quê? Porque eles vão pegar... Você viu agora, por exemplo, em São Paulo, uma região de São Paulo, foi feita uma engorda, foi São Paulo, Santa Catarina, ou foi Rio de Janeiro, não me lembro bem agora qual foi o estado. Fizeram um trabalho de engorda na praia, né, com dragas, tirando areia lá do fundo do mar e jogando. Então uma praia que tinha em média de 25 metros de praia, hoje está com 75. Então aumentou em 50 metros o nível de areia, né, a engorda de praia. É o que está acontecendo aqui hoje, por exemplo, Jaboatão dos Guararapes, Boa Viagem, Olinda, Paulista. São cidades que o mar está avançando e está, por exemplo, tem lugares que já destruiu ruas, né? Tem prédios aí já caindo. Por quê? Porque o mar está avançando. É um processo natural de avanço do mar? Pode ser. Também pode ser acelerado por esse processo de aquecimento global. E uma outra coisa, ocupação desordenada do solo. Então, tudo isso são situações que favorecem a todos esses desastres ambientais. Então, a COP26, hoje, também tem esse propósito, né? Discutir essas questões que estão acontecendo no mundo todo. Então, o mundo todo, o mundo inteiro, e não só numa determinada região. Então, ou todo mundo se une para evitar um mal maior, ou a gente vai ter um problema seríssimo daqui a 10 anos com o avanço do mar. E a gente sabe disso, por exemplo, Recife é uma cidade que ela está abaixo do nível do mar. Não é? Então, se não for os diques, se não forem os arrecifes, né? Recife, daqui a 10, 15 anos, se o oceano aumentar mais 1 grau a temperatura, a gente vai ter grandes problemas aqui com enchente de maré, com ressaca de mar, né? Ondas de 2, 3 metros. Isso vai chegar onde? Passa a bola para a senhora aí, professora. Exatamente. Muito importante a sua fala aí. E a gente lembra que essa questão, né, quando a gente traz esse avanço das cidades, né, esse crescimento desordenado, a gente também precisa entender, porque quando a gente está falando em mudanças, alterações climáticas, a gente tem que pensar, eu acho que o termo assim mais adequado, né, que alguns estudiosos já vêm estudando, trabalhando em cima, é de justiças climáticas, né, porque a gente tem que dialogar também com a questão social.
quando a gente trabalha aqui essa questão de desenvolvimento sustentável, de sustentabilidade, a gente precisa unir, né? São questões ambientais, questões de justiça social e questão econômica, do crescimento econômico. Então, quando a gente está falando, né, dessas questões, a gente sabe que essas comunidades, né, a periferia, as favelas, elas são mais afetadas diretamente, né, com essas questões, professor Giorgio. Então, a gente sabe que se a cidade, né, as estratégias, as políticas públicas, elas não dialogam, né, não tem um diálogo com essas vertentes, né, com essas comunidades, a gente acaba aumentando esse problema da desigualdade. Precisa haver realmente um diálogo aí para enfrentamento dessas questões, porque aqui mesmo, por exemplo, na cidade do Recife, a gente sabe, por exemplo, que a cidade do Recife cresce de uma forma desordenada e muitas vezes a gente causa muitos impactos, por exemplo, saneamento, né? Básico, a falta de água, e quem são os mais atingidos? São as comunidades mais pobres, né? Então, quando a gente está falando de mudanças climáticas, a gente está falando por uma questão de justiça climática, onde a gente possa incluir no debate, né, inclusão, a questão de classe, de raça, né, de gênero, enfim, tudo isso engloba também essa questão da gente pensar em um desenvolvimento mais sustentável, ok? Vamos seguindo aqui. Só fazer um comentário rápido nessa sua fala com relação a saneamento básico, não é? A gente sabe que hoje a maioria das cidades, dos centros urbanos, eles estão com a rede de esgoto saturada, não é? E aí eu vou trazer um exemplo para você. Imagine você que mora em comunidades, nos bairros aqui, por exemplo, se a gente viaja, vai por Casa Amarela, eu falo muito em Casa Amarela porque eu trabalhei em algumas escolas, né, em Casa Amarela, na Nilo Pereira, trabalhei também na Otávio Meira Lins, um abraço para vocês, viu, gente? Mas lembrar vocês, por exemplo, tem locais que ainda o esgoto desce a céu aberto, né? Então, não tem saneamento básico, não tem tubulação, não tem, aquele esgoto vai para onde? Ele corre, né, na calçada. Uma outra questão você hoje vê um crescimento urbano muito grande, principalmente o que a gente chama de verticalização da cidade. O que é isso? Verticalização. Então, numa rua onde tínhamos 10 casas, um exemplo, estou dando assim por baixo, 10 casas, hoje a turma de empreendimento imobiliário, o que é que faz? Compra 2, 3 casas dessas, faz um prédio de 20, 30 andares. E aí eu pergunto, a tubulação de esgoto foi refeita? Pois é. Então, no lugar de 3 casas, nós temos um prédio. Não vou botar 30 andares, não. Vou botar aí 20 andares. Cada prédio, cada andar com 4 apartamentos. É a média, não é? A média. Então, imagine. Vou fazer uma conta bem básica. Vou botar aí 10 andares. 4 apartamentos por andar. São 40 apartamentos. Então, são 40 residências num local que só tínhamos 2, 3 casas. Então, imagine você a quantidade de pessoas, a quantidade de lixo produzido, né, de água produzida, desperdiçada aí, e vai para onde? Teoricamente, deveria ir para uma tubulação de esgoto, desculpa, uma tubulação de esgoto, a gente deveria ter aí uma estação de tratamento de esgoto. Exatamente. E aí não se tem. Quando muito, faz a ligação na tubulação já existente, e o que é que vai acontecer, gente? Estoura. A tubulação não aguenta, não é? Então, é preciso que a gente tenha também projetos para aumento, né, de estação de tratamento de esgoto, estação de tratamento de água, beira-rio. Você vê aí o Rio Capibaribe hoje, ele chega aqui vocês passaram aí umas aulas, não viram os vídeos, sobre o rio, não é? Sobre o lixo zero, semana do lixo zero, não foi, professora? Isso, exatamente. E aí nessa semana do lixo zero, a gente, daquele passeio que vocês fizeram de catamarã ali, do barco escola, gente, o Rio Capibaribe e o Rio Bibiribe são os 2 mais importantes rios que cortam a cidade do Recife. Eles chegam aqui na sua foz, né, eles desaguam aqui, ou no Marco Zero,
ali aquela região do Porto, ou mais um pouquinho para frente, eles desaguam aqui poluídos demais. Então, a vida, a biodiversidade marinha nessa região, eu não sei como ainda existe. Porque os cloriformes fecais, não é? Os esgotos, fora outras questões, por exemplo, máquina de lavar, você lavou a roupa, aquela água da máquina vai embora. Se não tiver uma estação de tratamento pequeno no edifício onde você mora, aquilo vai direto para o esgoto. E tem muitos prédios hoje, não é? Que a água, infelizmente, vai direto para o rio. Não é? A CPRH já fez vários percursos e percebeu que a maioria dos prédios novos à beira do rio, eles jogam os seus dejetos diretamente no rio sem nenhum tipo de tratamento. Exatamente. E a gente sabe, né, que essa questão aí que a gente está falando atinge diretamente, não é aquelas famílias, por exemplo, que o professor fez aí um cálculo rápido em relação a questão da verticalização, né, onde morava uma família, agora estão morando 30 e com aquela mesma tratamento de esgoto. Então, assim, a gente sabe que não vai atingir aquelas famílias que estão morando ali, mas vai atingir, por exemplo, a quem precisa, né, do rio, por exemplo, que polui, a um pescador que precisa do sustento ali, né, da pesca e tudo mais, as comunidades que ficam mais periféricas. Então, é necessário dialogar nessas políticas em relação a essa questão de um desenvolvimento sustentável, ela precisa dialogar com os diferentes territórios, não é isso? Mas vamos avançando aqui na nossa aula. Bom, opa. Oi. Oi. Foi? Bom, então as mudanças climáticas, né, em destaque aqui, rapidamente a gente vai entender, né, as alterações climáticas têm sido um tema recorrente na agenda internacional, com a crise climática ficando cada vez mais intensa. Representantes de estados se reúnem com frequência para discutir como podemos atenuar e desacelerar essas mudanças, que colocam populações e diversas espécies e ecossistemas em risco em diversas partes do mundo. Foi o que a gente conversou até agora na nossa aula, né? Então, vamos ver aqui alguns dados. Opa, estamos tendo um probleminha técnico aqui. No passador. Pronto, então algumas formas... Giovana está sempre atenta ali. Exato. Algumas formas de degradação do meio ambiente, né? Através das ações humanas, né? Das ações antrópicas, como a gente fala. Então, o desmatamento é uma, né? A agropecuária, queimada, poluição, resíduos sólidos, emissão de gases, isso tudo e essas questões aí não é nova, né? Não é uma novidade para a gente sempre está dialogando, debatendo, discutindo sobre essas questões. Então, são formas aí que a gente degrada o nosso meio ambiente. Ô, professora Vanessa, a senhora falou um termo aí, eu acho que era interessante a gente dizer para a galera o que significa. Você falou em questões antrópicas. Antrópicas, pois é. Antrópicas vem de antropós, do grego homens. Então, são ações realizadas pelo ser humano, não é isso? Exatamente, por nós, seres humanos, né? Então, um dado aí sobre a questão da nossa Amazônia e o Cerrado, né? Veja, somam mais de 96% do desmatamento no Brasil. É uma fonte aí da WWF, né, que é uma ONG ambiental, e que veja só a quantidade aí de área que já foi desmatada no nosso Brasil. Outro dado aí, né, o Brasil perdeu mais de 1.128 hectares de vegetação nativa em um ano. A gente fala aí, né, sempre nessas queimadas, nesses últimos anos aí que a gente viu falar muito das queimadas na Amazônia, no Cerrado, tudo isso, né? Olha aí, a gente tem um dado que 8 vezes a área da cidade de São Paulo, esse território aí que a gente já perdeu de vegetação nativa. É muito grande, gente. Bom, a natureza está em perigo, né? Mas você pode ajudar, né? Nós, enquanto seres humanos, né, a gente é o causador desses danos todos, mas também é a própria solução. Veja que paradoxo, né?
do mesmo jeito que a gente causa, a gente também, né, nós, enquanto indivíduos, enquanto coletividade, também sociedade, também somos agentes transformadores, né? Então, a gente pode fazer a nossa parte, certo? Vanessa, quando você fala a natureza está em perigo e por ações humanas, né, as ações antrópicas. E aí eu vejo o seguinte, hoje nós assistimos diariamente nos jornais grandes queimadas, principalmente na região amazônica, né, na Amazônia Legal, onde há um desmatamento causado por queimadas. Essas queimadas, algumas delas são provocadas por agricultores, né, ilegais, para né, limpa de terreno. Isso. Tá? Limpa de terreno. Além disso, você tem o desmatamento de floresta com o uso de correntões. São tratores com correntes gigantes que saem arrastando, derrubando tudo. Agora veja, aí a gente precisa repensar a questão do agronegócio. Não é? O agronegócio hoje tem alargado a sua área e o gado bovino, né, também o ovino de ovelhas, é um dos grandes emissores de gases de CO2. Exatamente. Aí querem diminuir a quantidade de emissão de gases. Diminuir metano, como? Né? Diminuindo a produção, não é? Mas é essa área que foi destruída por incêndios. Porque não há um reflorestamento dessa área. Porque não há uma política do IBAMA, do CMBio, do governo federal, até dos governos estaduais, onde as matas, as florestas estão inseridas dentro dos estados, né? Por que não há uma política de reflorestamento? Aí não houve um incêndio, uma queimada, queimou-se, beleza. E aí vai fazer o que agora? Aí vai usar essa área para plantar? Não parece algo, parece que proposital? Não é? Então, se houve um incêndio que foi acidente, refloresta essa área, não é? Aí vai perder um estado de São Paulo por dia, em território de mata. Realmente, a gente vive um retrocesso aí ambiental, né? Mas vamos seguindo aqui a nossa aula. Avançando aqui, que está... o passador não está dando certo. Como pode ajudar, né? Como você pode ajudar o meio ambiente? Então... a água, reduzir o consumo de água, né? A gente pode fazer essas pequenas ações individuais. Preserve as plantas, né? Se você puder plantar ou reflorestar. O ar, evite andar apenas de carro, né? Existem outros meios de transportes alternativos, ou pegar o coletivo, ou bicicleta, por exemplo. O consumismo, compre apenas o necessário, né? Esse consumo desenfreado nosso impacta no nosso meio ambiente. Energia, né? Reduz o consumo de energia elétrica também, certo? E a reciclagem, né? São questões que a gente sempre fala, reutilize, reaproveite e recicle tudo o que for possível, ok? Então, proteger o nosso planeta, proteger a vida. Você pode fazer sua parte nessa luta, certo? Então, aqui fica esse recado. Avançando, como você pretende salvar a mãe natureza, né? Comece a fazer a sua parte hoje. A gente tem aí um Brasil, né, que infelizmente a gente vive um certo retrocesso ambiental e a gente está longe, né? A gente tem uma longa caminhada aí, está longe de ser um país seguro nas questões climáticas. O professor Giorgio colocou aí essa questão das queimadas que a gente vê falar tanto. Então, a gente tem uma longa caminhada pela frente, mas a gente pode, enquanto sociedade civil, enquanto indivíduo, enquanto coletividade, mudar essa realidade. Eu vou passar agora a palavra para o professor Giorgio, para dar as considerações dele, que a gente já está se despedindo. Pois é, galera. Então, é preciso que nós façamos a nossa parte, tá? Desperdiçando menos os recursos naturais e fazendo com que esses recursos sejam renováveis, tá? Então, fique com Deus, até outra hora, a gente se vê. Para que a gente tenha um país climaticamente seguro, né? Nessas questões climáticas. Foi muito bom estar com vocês hoje aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula, certo? Fica aí o recado para vocês. Vamos ser mais conscientes ambientalmente, mais sensível, né? Ter essa sensibilidade ambiental que é o nosso realmente avanço e o caminhar para a transformação. Certo? Um beijo bem grande e até a próxima aula. Tchau, tchau!